Agora vamos conversar sobre economia circular, circularidade como motor de inovação e desenvolvimento. Para isso, convidamos o pesquisador na coordenação de tecnologias aplicadas a novos produtos do IBICT MCTI, Tiago Oliveira Rodrigues. A doutora em saúde pública, pesquisadora na área de aproveitamento de coprodutos e resíduos e caracterização de biomassa e membro do portfólio de economia verde da Embrapa, Simone. E a doutora em Geociências, supervisora de sustentabilidade corporativa da Embrapa e gestora do Acordo de Cooperação entre a Embrapa e o Instituto Global ESG, Marisa Prado. Para mediar esse painel, convidamos o vice-presidente do Instituto Global ESG, Sóstenes Marquezini. Lembrando que esse evento tem o apoio da Caixa e do Governo Federal, patrocinadores desta edição especial do Global Meeting. Bom, reforçando, na verdade, o diálogo que já iniciou, né? Eu queria já passar brevemente a palavra, né, para o nosso deputado Hollenberg. Por gentileza, deputado. Bom, boa tarde a todas e a todos. Para economizar, eu vou, aqui em nome da secretária Júlia, cumprimentar a extensa mesa aqui presente, dizer da minha alegria de estar aqui, cumprimentar o Instituto Global ESG por essa iniciativa, dizer da delícia desse local. Só falta chover no final para ficar perfeito, ao final do evento. Esse dia nublado depois de uma seca tão prolongada no Distrito Federal. Mas, quando eu estava chegando aqui, não sei exatamente quem estava falando, mas ele disse uma coisa que, para mim, resume um pouco essa agenda, que a agenda da circularidade não é apenas uma agenda ambiental, ela é uma agenda de produtividade, de competitividade. Hoje, cada vez mais, isso será uma exigência dos mercados, a questão da circularidade. E a Júlia, que me sucedeu muito bem na Secretaria de Economia Verde, ela trouxe um exemplo de algo que eu considero extremamente importante numa economia circular. Nós temos que sair de uma economia linear, que retira um recurso natural, utiliza aquele recurso natural, transforma em produto e depois descarta no meio ambiente, em algo que a gente possa circular esse produto numa mesma cadeia produtiva ou em diversas cadeias produtivas. Ela traz um exemplo da importância do design, né, como um ponto de partida fundamental para uma economia circular. Quando formos pensar num produto a ser colocado no mercado, nós temos que pensar de como reutilizá-lo várias vezes, como é que podemos aproveitar ao máximo o valor daquele produto ao longo da sua existência. Nós, lá na Secretaria, nós construímos a Estratégia Nacional de Economia Circular e implementamos o Fórum Nacional de Economia Circular. E agora, no Congresso Nacional, nós temos o objetivo e o compromisso de trabalhar pelo avanço dessa agenda como marco regulatório. Nós avançamos muito no ano passado no Agenda Verde, especialmente a agenda da transição energética. Aprovamos a regulamentação do mercado de carbono e a circularidade vai ser muito importante para a emissão de créditos de carbono no futuro em diversas cadeias produtivas. Nós avançamos com o combustível do futuro, nós avançamos com as eólicas offshore, nós avançamos com a regulamentação do hidrogênio e agora nós temos duas pautas que precisam ser avançadas no Congresso Nacional. A pauta da economia circular. Para isso, nós temos um projeto de lei do senador Jacques Wagner, aprovado no Senado, que já está na Câmara dos Deputados, e temos uma proposta de emenda à Constituição, que tem como primeiro signatário o deputado Arnaldo Jardim. Então, logo cheguei na Câmara, fiz questão de assinar também essa PEC e a Política Nacional de Bioeconomia, que acaba também tendo alguma relação também com a política de economia circular. E algumas questões que estão colocadas
tanto na Estratégia Nacional de Economia Circular como na Política Nacional de Economia Circular que tramitam no Congresso Nacional, é essa questão do estímulo ao design, na concepção dos produtos. O instrumento da compra pública é absolutamente indispensável para o desenvolvimento da economia circular, ou seja, o governo colocar como um dos requisitos de compra, o governo é um dos grandes compradores, tanto o governo federal como estadual como municipal, colocar isso como princípio, a questão da circularidade. A garantia do financiamento é muito importante, que o BNDES, por exemplo, aprovou no ano passado que projetos de inovação podem ter taxas de juros como de TR. A FINEP, por exemplo, também em inovação, pode ter taxas de TR. A gente sabe que hoje nós temos taxas de juros bastante elevadas. Se a gente tiver taxas de juros diferenciadas para estimular a circularidade, isso é extremamente importante para desenvolver essa economia circular. Outra questão muito importante é da tributação. Nós não podemos admitir que um produto que pode ser reutilizado ou que possa ser reciclado tenha a mesma tributação de uma matéria virgem. Isso desestimula a reciclagem ou a reutilização de um determinado produto. Então, a questão da tributação também é extremamente importante. A questão do desenvolvimento tecnológico. Um dos grandes avanços patrocinados pelo governo do presidente Lula foi o descontingenciamento dos recursos do FNDCT, o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Hoje são mais, salvo engano, para esse ano, são mais de 15 bilhões de reais, acho até mais do que isso, com um projeto recentemente aprovado e sancionado pelo presidente, que descontingenciou recursos que vinham travados há muito tempo, sendo que parte disso são recursos não reembolsáveis, inclusive recursos para financiamento, para subvenção econômica diretamente nas empresas para o desenvolvimento de inovações disruptivas, e dentre essas inovações está a economia circular, e em torno de 50% são recursos reembolsáveis, mas, como disse, a taxas muito menores, porque estão financiando a inovação. Nós temos, no Brasil, diversos exemplos bem-sucedidos de cadeias produtivas que fazem a circularidade ou que fazem a reciclagem. No próprio âmbito, é importante a gente chamar a atenção para a evolução dessa concepção, porque muitas coisas que eram insumos e muitas vezes até problemas no passado se transformaram em insumos valiosos e soluções agora no presente. Dou um exemplo da cadeia do etanol. Nós tínhamos a vinhaça, que era um problema, inclusive um problema de poluição muito grave, e hoje a vinhaça é um insumo importante para a produção de biogás, para a produção de biometano, substituindo, e muitas vezes, combustíveis de origem fóssil. Nós temos um país que é um grande produtor agrícola. Segundo a Biogás, nós temos capacidade de produzir 30 milhões de metros cúbicos dia de biogás e transformá-lo em biometano através de resíduos de biomassa que são utilizados. Por outro lado, é claro que o desenvolvimento tecnológico pode transformar hoje resíduos de açaí, resíduos de macaúba, resíduos de um conjunto de produtos que são utilizados no país em bioprodutos ou em biocombustíveis também, aí fechando a circularidade dessas cadeias produtivas. Temos um grande exemplo no alumínio. Nós reciclamos quase que 100% das latas de alumínio. E é importante dar esse exemplo para mostrar a diferença da circularidade numa cadeia produtiva. Hoje, se a gente não tivesse isso, nós iríamos extrair bauxita. A extração de bauxita traz prejuízos ao meio ambiente, é extremamente intensiva em uso de energia e cara. Quando a gente recicla, a gente está reduzindo o consumo de energia, está barateando a produção, trazendo inúmeros benefícios ao meio ambiente. Tem uma outra questão para mostrar a importância que hoje se dá à circularidade no mundo. Muitos países hoje no mundo estão taxando ou até proibindo a exportação de sucata. E nós precisamos pensar no país, no Brasil, numa política
de melhor utilização de sucata. Hoje, para descarbonizar as indústrias energointensivas e que são de difícil abatimento, especialmente a indústria do aço, a forma mais eficaz de reduzir as emissões é através do uso de sucata. Portanto, também pensar em instrumentos de redução ou de dificuldade da exportação de sucatas para estimular o uso interno dessas sucatas é muito importante para a descarbonização de setores produtivos. Eu tenho muito orgulho de dizer que, quando eu fui governador do Distrito Federal, nós fechamos o segundo maior lixão do mundo, o lixão da Estrutural, que só era menor do que o lixão da Indonésia. Mas a grande novidade é que nós fizemos isso no processo de diálogo permanente com as cooperativas de catadores de material reciclável. Todos os lixões anteriormente fechados no Brasil foram feitos com um conflito muito grande. E o que a gente fez? Nós fomos o primeiro governo, salvo engano, no país, a implementar um pagamento por serviços ambientais. Nós negociamos com as cooperativas e, a partir daquele momento, para cada tonelada de resíduo separado e que era reutilizado, os catadores, além de receber o valor da venda desses produtos para recicladores, eles recebiam R$ 312 por tonelada de resíduo que deixava de ir para o aterro sanitário. Mas, mais do que isso, nós implementamos os centros de triagem, com as esteiras, com todo o equipamento, com restaurante, com ar-condicionado, com banheiros para pessoas que trabalhavam anteriormente no lixão da Estrutural, mas nós incorporamos os catadores, as cooperativas de catadores de material reciclável, no processo de coleta seletiva. Hoje, essa semana mesmo, recebi o William, que é o presidente da cooperativa que Recicla Mais Brasil, aqui no Paranoá, que a gente financiou uma esteira para ele, caminhões. Hoje essa cooperativa tem 6 caminhões, tem esteira, tem prensa, e faz toda a coleta de 2 regiões do Distrito Federal, tem 2 contratos, e hoje o catador está ganhando em média ali R$3.000. Ou seja, estamos reciclando aqueles produtos, gerando renda e com isso também melhorando a qualidade de vida. E quando eles fazem a coleta seletiva, o nível de aproveitamento dos resíduos é em torno de 80%. Quando são as empresas, o nível de aproveitamento é infinitamente menor, menos de 50%, porque não há o cuidado na coleta, na separação. Então, essa é uma questão também importante. Queria também dar um outro exemplo de uma política de governo desenvolvida no âmbito do MDIC, liderada pelo vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, que é o Mobilidade Verde, o MOVER. O MOVER, ele, além de introduzir o conceito do poço à roda, sem priorizar nenhuma tecnologia, mas o objetivo da redução das emissões de gases de efeito estufa, ele introduz um outro conceito extremamente importante, que é o do berço ao túmulo. Ou seja, ao avaliar um carro e dar os incentivos para determinado carro, ele vai avaliar desde a extração da matéria-prima até a capacidade de reutilização daquele carro, de reciclagem daquele carro, até o seu descarte final, introduzindo esse conceito, um conceito novo, na legislação brasileira, do berço ao túmulo. Então, eu digo isso aqui, essas questões aqui, para saudar o Instituto ISG Global ISG, pela iniciativa desse debate tão qualificado. Me sinto extremamente honrado de compartilhar essa mesa com tantas pessoas e dizer que nós precisamos avançar com essa agenda. É muito importante a mobilização da sociedade civil junto ao Congresso Nacional para que o projeto aprovado seja um projeto que reflita, essa necessidade de avanço do Brasil ser efetivamente vanguarda, e dizer que no projeto, tanto no projeto do Jacques Wagner, mas nós nos antecipamos na Secretaria de Economia Verde, tem uma questão muito importante, que é a participação social. O projeto prevê a criação do Fórum Nacional de Economia Circular. Nós criamos recentemente o Fórum Nacional de Economia Circular, tive a honra de ser o primeiro presidente, e é muito importante porque nele está a presença das empresas. É muito importante que a gente tenha a indústria presente nisso,
porque ela é parte fundamental desse processo, desde a concepção dos produtos até a utilização final, mas ali está o governo, está a sociedade civil, estão as cooperativas de catadores, enfim, estão todas as representações de governo, da sociedade civil, da comunidade acadêmica, comunidade científica, para poder contribuir, cada uma com a sua visão, para a constituição de uma política pública estratégica para o Brasil. Portanto, parabéns a vocês pela iniciativa. Contem com a gente no Congresso Nacional para avançar com essa agenda, que é uma agenda estratégica para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Uma fala rica e tão preciosa, né, ouvi-lo, né, no âmbito desse contexto da pauta da economia circular e cadeias produtivas sustentáveis. Nós sabemos da agenda concorrida do deputado. Eu quero solicitar que possamos já realizar uma foto conjunta do painel e liberar também autoridades antes de para o IBICT e da Embrapa fazer uma foto de painel em conjunto aqui. Aqui no meio. Vamos juntos aqui todos. Por favor. Obrigado, deputado. Uma alegria. A agenda concorrida lá no Congresso. Secretária, dando sequência ao nosso simpósio, né? A dinâmica do simpósio como um todo são falas mais dinâmicas mesmo, falas mais breves, entre 5 a 10 minutos. Eu quero passar, de fato, agora para o nosso representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? O pesquisador na coordenação de tecnologias aplicadas, novos produtos do IBICT MCTI, Tiago Oliveira Rodrigues. Uma alegria, meu amigo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Sóstenes, brigadíssimo aí pelo convite, pela introdução. Agradecer a todo mundo, né, do Instituto SG, que tem sido parceiríssimo nosso lá do IBICT, né, para o avanço aí das atividades que a gente tem realizado em relação à sustentabilidade, tá? Enfim, eu trabalho lá no IBICT já tem 10 anos, a gente trabalha lá principalmente com a questão da avaliação de ciclo de vida, né, e a gente tem um laboratório de informação para sustentabilidade, né, que cuida, né, da questão da avaliação do ciclo de vida no laboratório. Eu tenho uma apresentação, não sei se vai conseguir colocar. Não sei se... Bom, eu vou... Isso, obrigado. Enfim, eu fui provocado a trazer uma fala sobre essa questão da inovação tecnológica e discutir essas tecnologias emergentes, né, que transformam resíduos em novos recursos, né? E minha fala, ela não vem muito no sentido de trazer exemplos de tecnologias, mas sim a gente prestar atenção o que a gente tem que observar quando a gente está falando de novas tecnologias, né? O fato delas serem novas, serem inovadoras, não necessariamente vai promover circularidade, vai promover sustentabilidade. Acho que você vai ter que... Isso, pronto. Bom, e aí, para quem está a par do tema de economia circular, a gente tem 3 princípios básicos lá que a economia preconiza, né? Eliminar desperdício e poluição, circular produtos, regenerar a natureza, que vai implicar basicamente em zerar resíduo, né? Ou acabar com o conceito de resíduo. Você enxerga resíduo, na verdade, como matéria-prima, né? Como recurso, como insumo. E você tenta manter ele circulando o maior tempo possível, esse material, justamente para você não ter resíduo, né, no processo nas cadeias produtivas. E aqui um diagrama, o diagrama borboleta, que é o diagrama que representa bem a questão da economia circular. E o importante aqui, para que vocês têm que prestar atenção, é exatamente essas voltinhas, né? Essas voltinhas, elas estão mostrando que o recurso não sai do circuito, né? E aí você tem o ciclo biológico, o ciclo técnico, né? Cada um com seus desafios, né? Para manter o material dentro dessa circularidade, tá? E vamos lá, pronto. Opa, passou 2, voltou 1, voltou, isso. Mas como é que o mundo está hoje, né, em termos de circularidade, né? Vocês estão vendo aí, o planeta de fato está quadrado, né, gente?
a gente está falando, né, segundo o Circular Gap Report, né, enfim, um grupo de pesquisadores que faz essa análise periodicamente, anualmente, e que, tristemente, a cada ano que eles renovam os resultados dos estudos, ele vai mostrando que a gente está ficando cada vez menos circular, né? Hoje, esse ano, o relatório de 2025 está trazendo um dado de 6,9%, ou seja, 93% da nossa economia ainda é linear, né? A gente ainda tem muito desperdício de material, de insumo, né? E vocês veem nesse gráfico redondo aí, que está em vermelho, né? Talvez não seja possível ler, mas ali é a pior forma de gestão de recursos possível, né? Que é mandar para lixão, para aterro, ou mesmo sem qualquer tipo de controle, né? E isso ainda está é a grande maioria da realidade aqui da gestão de recursos, de gestão de resíduos sólidos. E, bom, e o que a gente quer, então, né? Quando a gente está falando de circularidade, de manutenção desse material dentro da cadeia por mais tempo, a gente está falando de inovação, né? Inovação tecnológica, né? Para fazer uma valorização desse material. Agora, o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: essa valorização, ela invariavelmente tem custo socioambiental também, né? Você está resolvendo um problema que esse problema resolvido não quer dizer que não vai gerar outros problemas, né? E aí por isso que a gente tem que ter a tal da visão sistêmica, da abordagem sistêmica, né? Aqui alguns exemplos de tecnologias que estão sendo implementadas, principalmente focadas na gestão, né? Não na minimização, né? Porque o interessante era a minimização. Mas a gente vê aqui várias coisas, várias iniciativas, aplicativos, né? A questão de blockchain, internet das coisas, né? A gente está caminhando muito bem no processo de gestão do material, de gestão de resíduos, e ainda muito pouco na questão da minimização, tá? E trazendo um exemplo aqui para vocês, interessante, do efeito rebote, né? O que é o tal do efeito rebote? Oi? O efeito rebote, gente, é justamente quando você tem ixi, apagou ali. Você tem essa perspectiva como é que se diz, gente? Você tem uma solução, né, dita sustentável, que ela gera mudanças de comportamento e acaba que você tem efeitos negativos por conta disso, né? Um exemplo interessante é o do carro, né? O carro compartilhado, né? A rigor, é uma ideia maravilhosa você compartilhar carro, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Agora, o comportamento do usuário em relação ao carro compartilhado é muito diferente do que se o carro fosse dele. E tem alguns estudos já mostrando que o tempo de vida desse carro compartilhado ele reduz sobremaneira. Acaba que era melhor você, de fato, ter um carro seu do que compartilhar o carro do ponto de vista ambiental, sabe? Então, esse é o tal do efeito rebote que a gente tem que estar atento. E esse estudo tem um número interessante de 47% das iniciativas sustentáveis, elas são depois compensadas, só que de maneira negativa, justamente por esse efeito rebote, tá? Não está passando. Bom. Bom, vamos lá. E aí, não, pronto, apareceu ali. O paradoxo de Jevons também é outra coisa para a gente ficar atento, né? O Jevons nem imaginava que ele ia estar 300 anos depois na praia. Mas, enfim, ele está super em voga, que é justamente essa outra questão de que esses aumentos de eficiência, eles acabam implicando, no final das contas, em aumento de consumo, né? A gente está vivendo isso com a IA, né? O que a IA está fazendo? A gente está conseguindo produzir mais, e aí aquelas atividades que a gente gastava meio-dia, ou um dia inteiro a gente está gastando meio-dia, aquele outro meio-dia não é mais dedicado ao ócio, é dedicado a produzir mais e mais e mais, né? E a gente entra nesse círculo maluco, né? Mas, enfim, isso tudo está ligado também a essa questão da gestão de materiais, né? Isso é muito crítico. E o que eu queria trazer nesse aspecto é justamente que resíduo, quando a gente está falando de economia circular, e principalmente na fala da Júlia, né, que ela trouxe essa questão, economia circular não é só reciclagem, de fato não é, mas ainda tem essa pecha muito forte, né? E por conta disso, a gente tem que estar muito atento que a economia circular, desculpa, o resíduo, ele não pode ser tratado como matéria-prima, né? Ele entra no lugar de uma matéria-prima, mas a gente não deve encarar ele como matéria-prima. O que eu estou querendo dizer? Se a gente encara ele como matéria-prima, os sistemas que o geram já não vão se preocupar em ser eficientes.
eles vão continuar gerando resíduo porque você tem uma cadeia que está demandando, né? A gente tem exemplos assim, do setor de biodiesel, por exemplo, o bovino, que era um resíduo, hoje é uma matéria-prima importante para a produção do biodiesel, né? Não quer dizer que o setor de carne está sendo menos eficiente, né? Mas ele já não tem essa preocupação porque você tem um atendimento, alguém está resolvendo aquela demanda dele sobre o sebo bovino, que era um problema para ele, né? Já deixou de ser, porque agora tem valor de mercado. E, no final das contas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar analisar se o custo dessa nova tecnologia, de aumento da circularidade desse material, do custo socioambiental dele, é menor do que o custo da geração de resíduo, né? Se ele for maior, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido você gerar uma tecnologia de aproveitamento que, do ponto de vista ambiental, está gerando trade-off, está gerando externalidade, que é mais problemático do que o problema que você está tentando resolver, né? E aí que entra a tal da avaliação do ciclo de vida, que é a ferramenta para a gente avaliar produtos, processos, organizações, numa perspectiva sistêmica, holística, né? É uma ferramenta que ela está normalizada, ela é uma ferramenta normalizada internacionalmente, ISO 14040, 44, e ela nos permite exatamente ver ao longo do ciclo de vida de um produto o que é crítico, né? E identificando o que é crítico, você tem esse olhar de mitigação, né? E, por exemplo, se o fim da vida de um produto é o ponto mais crítico, ou seja, o resíduo é o ponto mais crítico, você vai atacar esse resíduo via reciclagem, via reuso, e em cima dessa nova perspectiva, você vai ter que avaliar de novo para saber se a solução que você está trazendo para aquele resíduo está de fato melhorando a cadeia produtiva da onde o resíduo saiu e está melhorando uma outra cadeia produtiva na qual ele está entrando como insumo, né? Esse é um ponto muito importante, tá? Bom, já vou caminhando para o final. Eu só queria, o nosso deputado já saiu. Eu queria trazer, na verdade, um agradecimento a ele, né? Porque estamos falando aqui de Banco Nacional de Inventário de Ciclo de Vida, e graças à ação do Instituto SG, do Sócio e dos demais colegas, a gente conseguiu que o deputado fizesse, né, um pensamento. Tinha até palminhas aqui na figura, né? Que ele conseguiu fazer exatamente um pensamento à Política Nacional de Economia Circular, que vai reconhecer o nosso Banco Nacional de Inventário de Ciclo de Vida, o SICV Brasil, né, que depois vocês podem procurar, que a gente conversa melhor sobre isso, que é o Banco Nacional Público de Acesso Gratuito, né, gerido e organizado pelo IBIC, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que tem hoje 218 inventários, e com essa perspectiva, né, da Política Nacional o reconhecendo como banco oficial, a gente vê essa coisa crescendo muito, né? E vamos precisar muito aí do apoio de todo mundo, tá? Obrigadíssimo pela oportunidade mais uma vez. Você, amigo, de fato, um grande ganho, né? E conquistar, né, o reforço, de fato, do deputado Hollenbeck, que está na gênese e na estratégia nacional da economia circular. Ele, como falou, o primeiro presidente do fórum, como um todo, reforça e muito a pauta do Congresso Nacional, que é uma pauta de primeira hora, né? É a pauta, na verdade, que o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado, inclusive, está se comprometendo, já se comprometeu, na verdade, como uma das pautas prioritárias pré-COP, né? Então, de fato, é uma alegria trabalhar isso em parceria com o IBICT, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que de fato é a otimização das pautas públicas, né? É a otimização do que o governo já faz, é a otimização do que os órgãos públicos estão fazendo, e de fato, para que a sociedade tenha o ganho estratégico e o ganho da implementação dessa pauta. Então, já passando para a nossa painelista, nossa grande parceira da Embrapa, né? A doutora em saúde pública, pesquisadora na área de aproveitamento de coprodutos e resíduos e caracterização de biomassa e membro do portfólio de economia verde da Embrapa, a doutora Simone Mendonça. Doutora, é uma alegria estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, uma plateia tão rica, tão selecionada e tão comprometida com esse tema. Eu também trouxe uma apresentação, que pesquisador não perde tempo, já temos a apresentação. Bom,
Então, aqui falando um pouco sobre o plano diretor da Embrapa e os objetivos estratégicos. Nós temos 9 objetivos estratégicos, sendo 7 técnicos e 2 de gestão. E dentro desses objetivos estratégicos, a gente tem um ligado à bioeconomia. A Embrapa organiza seu sistema de gestão de pesquisa apoiado nos portfólios, que são comitês internos para tratar de cada temática transversal. Eu faço parte de um deles, que é de economia verde, que está ligado, então, ao objetivo estratégico ligado à bioeconomia e economia circular. No nosso portfólio, a gente lida, então, com bioprodutos, bioinsumos e bioenergia. Nós ajudamos, apoiamos, fomentando ações, então, relacionadas a essas iniciativas, avaliamos projetos, damos apoio para a diretoria, para questões de legislação. E dentro disso a gente trata também, então, da economia verde, que trata, é mais abrangente, que pensa também nas pessoas, não só nas questões da origem da biomassa, que seria da bioeconomia, mas abordando também isso que já foi falado por tantos outros antes de mim, a parte de inclusão de pessoas, de aproveitamento melhor dos biomas e gerando tecnologia. Bom, aí, assim, para falar grosso modo, de um exemplo, né? Então, de bioinsumo, a Embrapa já trabalha há muitos anos, há muitas décadas já com bioinsumo. A gente sabe que agora deu o boom do bioinsumo e a gente está muito feliz que isso está acontecendo agora. Nós temos aí como destaque que ganhou, né, o prêmio mundial, Mariângela Enguia, pesquisadora da Embrapa Soja de Londrina, que trabalha com bioinsumos. E o quanto que um tipo específico de bioinsumo, trouxe só um exemplo, a gente tem dezenas de bioinsumos sendo desenvolvido. Um tipo de bioinsumo que é o micro-organismo, que ajuda a soja, aqui do exemplo, a fixar nitrogênio. A planta não poderia, por si só, fixar esse nitrogênio, então a gente usa os micro-organismos como inoculantes e fixa nitrogênio. Isso economizou uma grande quantidade de nitrogênio de fonte fóssil, e aí eu trouxe uns números que eu não sei de cor, né, mas que são 25 bilhões de dólares só na safra de 2024, de não ter que importar que a maior parte é importado de nitrogênio para fazer fertilização dos nossos solos. E evitou a emissão, então, de mais de 230 milhões de toneladas equivalentes de gás carbônico. Outra coisa que eu gostaria de salientar, que muitas vezes as pessoas de fora não entendem o trabalho da Embrapa. A Embrapa ela vai se modernizando com o tempo, e a gente pesquisa, não é a ciência do hoje, é do amanhã. Então, a gente está antevendo, fazendo pesquisas de coisas que ainda não chegaram no mercado. A gente tenta fazer futurologia. Então, muitas pessoas que achavam isso assim, uma coisa meio... só se aplicaria a orgânicos, etc., a parte de bioinsumos, hoje vê a questão econômica, a questão de soberania nacional relacionada ao uso de bioinsumos e quanto isso virou um negócio muito importante. Também outro tema de atuação do nosso portfólio, a parte de bioenergia, né? E vai desde a parte de ampliar a oferta de diferentes biomassas para não depender só de uma biomassa, então diversificar e otimizar, sempre pensando dentro da economia circular, já começa pensando assim, na mesma área, pensando na produção de biodiesel, né, que vem do óleo. Na mesma área, quanto que eu posso tirar de óleos, quantas toneladas de óleo naquela mesma área? Então, usando plantas com maior rendimento de óleo, a gente, de certa forma, está usando melhor a terra. Eu sempre tenho comigo uma frase, eu não sei aonde eu ouvi, eu até tentei procurar na internet, mas é uma coisa que fica em mim, que a nossa abundância é o que nos enfraquece. Na verdade, quando a gente tem demais, a gente vai
a gente não pensa em usar toda a biomassa que a gente tem. A gente usa e descarta, não tirando o máximo do proveito. A água, a mesma coisa. A gente não faz comparativamente, quem faz uma agricultura lá do deserto usa o máximo possível, desenvolve cultivar, que usa menos possível de água. Nós não tínhamos tanto problema com essa questão de água. E hoje, cada vez mais, a gente tem desenvolvido, então, materiais genéticos para enfrentar o estresse abiótico, ou seja, a seca, o aumento de temperatura, né, a salinização do solo. Então, nós estamos já pensando há algum tempo essa agricultura, já prevendo, né, as questões de adaptação. E a questão também de agregar valor aos coprodutos, que é o exemplo que eu tive, que eu trouxe aqui para vocês, de uma cadeia produtiva, de um projeto que eu coliderei, um projeto FINEP, que durou 10 anos, era Highlander, assim, a gente achava que ia acabar, renovava. Mas era um projeto bastante grande, por justamente cuidar dessa parte da genética, mas cuidar também muito fortemente, eu liderava essa parte de coprodutos, do coproduto, pensando na economia circular. Então, a gente tem aí na cadeia da palma de óleo, né, do Dendê, a gente tem a gente gera muito mais resíduo do que óleo. Então, se a gente não der uma finalidade para esses resíduos, não torná-los matéria-prima para outras cadeias, né, isso não se sustenta. Então, foi nessa lógica que hoje a indústria já usa para muitas coisas, por exemplo, o próprio torta, né, após a extração do óleo da polpa do Dendê, se usa já para caldeira, usa um pouco do engaço também, que é o cacho vazio. Mas, assim, hoje a indústria, já visitei empresas lá no Pará que usam esse efluente líquido, né, que antes eles só faziam uma lagoa de decantação e tratamento de efluente, eles usam para a produção de biogás. Então, isso vai aumentando a circularidade da cadeia, vai aumentando o rendimento. Na pesquisa, a gente fez... Apagou aqui? Vou passar mais rápido aqui, quando aparecer. Bom, nessa pesquisa, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos, né? A gente pegou a torta, que ainda tinha um resíduozinho de óleo que não sai na prensagem, e fez um processo de extração supercrítica, que é um processo de rápida extração, alta pressão, que extrai até aquilo que é sensível à temperatura, para extrair os carotenos que ficavam retidos. Esse caroteno, a gente fez um processo de secagem por spray dry, então fez um pozinho que pode ser riquíssimo em caroteno, que pode ser utilizado para a fabricação de margarina, corantes. Corantes naturais é uma tendência muito forte já há algum tempo, então só se fortalecido devido à toxicidade dos corantes sintéticos. Então, esse é um exemplo do uso, então, da torta para produzir. Uma pena que não esteja aparecendo totalmente, mas, assim, deixa eu tentar ver aqui. Bom, dentro dos biocombustíveis, né, o óleo, o problema do Dendê é que ele começa a estragar o fruto muito rapidamente, e esse óleo pode ser produzido com acidez muito alta, o que não é bom para a síntese do biodiesel. Então, nós fomos desenvolver catalisadores que pudessem ser usados nesse óleo mais ácido, um óleo que normalmente seria descartado. Então, a gente desenvolveu catalisadores, tanto enzimáticos quanto catalisadores químicos mais chamados heterogêneos, que podem usar para fazer biodiesel a partir de um óleo que não é de tão boa qualidade, mas pelo menos não vai ser descartado. Outro uso foi usar processos químicos e enzimáticos para pegar essa torta, pegar esse cacho vazio e transformar em glicose, que daí pode ser utilizado para a produção de etanol de segunda geração. Outro trabalho bem interessante também, que a gente já fez também para a cadeia do algodão, tem uma torta que é tóxica, não pode ser dada para monogástricos, suínos, né, frangos, né? A gente usa também a torta da cadeia da palma de óleo para a produção de cogumelo. Esse cogumelo, né, comestível, a gente colhe esse cogumelo, que na foto aí é o shimeji, e esse resíduo que fica depois que o cogumelo colonizou totalmente,
e nasce, né, esses brotinhos que você colhe e fica parecendo um bolo de noiva, assim, todo branco, aquela torta residual. Essa torta não é detoxificada, ela fica já mais digerível, fica enriquecida de proteína, então pode ser colocada na ração animal. Ou então pode ser usada como substrato para cultivo agrícola, no caso aí foi de tomate. Com melhorias, né, com fatores bioestimulantes para a planta. E, como eu disse para vocês, a parte de biogás, que a partir do efluente líquido, e também a produção de microalgas, que, além de tudo, também fixa CO2. E, com isso, a gente tem uma pegada mais interessante de CO2 quando a gente cultiva microalga nessa água do efluente. Tem várias outras aplicações que foram desenvolvidas por diversos grupos, não foi só a Embrapa, nós tivemos parceria com as universidades, né? Universidade da UNB, a Federal do Rio de Janeiro, enfim, várias universidades, várias unidades da Embrapa, a gente gosta muito de trabalhar em rede, e trabalhou, então, desenvolvendo vários materiais para fazer nanofibras de celulose a partir desses resíduos, que serve de reforço para borracha, reforço para alguns tipos de papel, misturando com o glicerol que vem da síntese lá do biodiesel. A gente faz embalagens de substitutos de plástico, enfim. São várias tecnologias que ainda estão em nível de maturidade pequeno, baixo ainda, que precisa de parcerias para chegar ao mercado, mas que já se mostraram possíveis, alguma em TRL 3 ou outros em 4. Então, é isso que eu tenho mensagem que eu tenho para passar para vocês. Então, que a Embrapa está sempre aberta a parcerias com empresas e com outras instituições, e que a gente realmente, às vezes, as pessoas não entendem muito o que a gente está fazendo, porque a gente já está antevendo problemas que virão ainda, né? E por isso é tão importante a Embrapa ter recursos próprios, não depender só de editais externos ou só de parceria com a empresa, que é uma coisa que é muito importante. Eu mesmo participo de muitos projetos com empresa, é fantástico, mas é uma tecnologia mais aplicada. Mas aquilo que rompe paradigma é uma ciência mais básica, e é muito importante que a Embrapa faça esse papel, mas para isso ela precisa ter o financiamento dela para que ela consiga ter uma linha de pesquisa que às vezes demora 15, 20 anos para ter os resultados. E uma empresa muitas vezes não pode esperar todo esse tempo da pesquisa. As pesquisas mais disruptivas são feitas com ciência básica, mas nós fazemos todos os tipos de ciência na Embrapa. Obrigada. Muito obrigado, doutora Simone. Uma alegria, esse material tão rico. E eu já passo brevemente a fala para a doutora Marisa Prado também. Antes de iniciarmos em sequência o painel 2, nós estamos com 30 minutinhos de atraso. Nós vamos equilibrar logo. Mas passo a palavra então para a doutora em Geociências, supervisora de sustentabilidade corporativa da Embrapa e gestora do acordo de cooperação entre a Embrapa e o Instituto Global SG, doutora Marisa Prado. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos, cumprimento meus colegas painelistas, na figura aqui dos colegas do Instituto Global Sócines e Alexandre. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela parceria com a gente, com a Embrapa. É um prazer estar aqui e eu tenho a missão de contar para vocês hoje como trazer circularidade para programas de sustentabilidade. E, obviamente, o nosso caso é o case Embrapa ESG na prática, e a gente está começando a desenhar esse programa. Ele é fruto de uma longa trajetória que a Embrapa tem em sustentabilidade, ou seja, a gente tem raízes, a gente tem todo um substrato para que esse programa pudesse nascer, e agora ele recebe um fortalecimento com a parceria do Instituto Global. Tendo em vista a minha missão aqui hoje, eu vou falar um pouco com vocês do ponto de vista mais filosófico e mais sobre mentalidade. Como que a gente traz circularidade para programas de sustentabilidade, contando
o nosso caso. E eu vou começar falando sobre uma provocação que eu recebi dia desses num evento que eu participei. Eu me apresentei e a pessoa me perguntou, era gestor da área também, você é do ASG interno ou externo? Aí eu fiquei pensativa, reflexiva e pensei, mas que resposta que eu dou? Como assim? E ele, você é da sustentabilidade corporativa ou da parte de investimentos? Eu sou da sustentabilidade corporativa. Ah, então você é de dentro. E eu queria começar contando essa história sobre como trazer circularidade a partir dessa provocação que eu mesma recebi. E para isso eu vou contar a história de uma árvore. Uma árvore que a gente pode chamar a árvore da sustentabilidade, porque se a gente pensar em uma árvore, das raízes, tronco e copa, a gente desenha um círculo. E a árvore é um indivíduo único e vivo, integral e que funciona ciclicamente por ciclos. E é assim que a gente enxerga sustentabilidade no escopo do programa Embrapa ESG na prática, para a gente desenvolver toda a mentalidade de concepção e desenho desse programa. Então, vou convidar vocês para pensarem comigo o seguinte: se nós começarmos pelas raízes da árvore, que quase sempre são quase imperceptíveis, quase ninguém vê, que é toda a parte de gestão, de governança, que envolve toda a parte de valores, desenvolvimento de valores, objetivos estratégicos, processos, enfim, cultura, pessoas, políticas, sustentação. Toda essa parte ela faz a nutrição e a coerência. Sem raiz, a gente não tem uma árvore. Se a gente subir um pouco mais nessa árvore, nesse desenho, e pensar num tronco, o tronco ele faz a travessia entre todo esse substrato que eu contei para vocês, até o desenvolvimento de troncos que têm as folhas, os galhos. O tronco é a travessia, que por vezes chamamos de ponte entre essa transição do interno e externo. Ele é o que dá corpo ao sistema e faz a seiva circular nessa árvore. Quando a gente chega nos galhos e nessas folhas da árvore, que é o que a gente chama de copa, que é o que é visível e todo mundo vê, que é o que o mundo enxerga, que é onde crescem ali os galhos, onde a gente enxerga, no caso da Embrapa, as tecnologias, as parcerias, enfim, toda a confiança e impacto que a gente projeta para fora, para o mercado, benefícios que nós geramos para a sociedade, para os investidores, para os reguladores. Então, a gente tem mais uma parte da árvore. Por último, a gente tem os frutos, que é o que a gente falou muito aqui hoje. Quando a gente tem um círculo completo e a gente roda esse círculo por ciclos, aí a gente entra em ponto de prosperidade a partir da regeneração dos sistemas. E é a partir daí que a gente começa, então, a gerar valor quando a gente fala de circularidade e de sustentabilidade, onde a gente tem acesso a capital, onde a gente tem acesso a novos mercados, onde a gente tem rentabilização e monetização de ativos e também a redução de custos a partir de eficiência. Por quê? Porque a gente estruturou, a gente deu consistência, deu resiliência, então a gente entra em ponto de prosperidade, então a gente tem o ciclo completo. E esse ciclo não para aí não, porque as sementes que caem dos frutos vão ao solo e alimentam as raízes. E é assim que termina, mas nunca termina, na verdade, porque o ciclo se renova e ele se repete. Então, gente, na abordagem sistêmica, como o colega do IBICT falou, e circular, que também é sistêmica, não tem essa ideia dentro e fora, interno e externo, e cada parte importa. Então, como integra sustentabilidade, circularidade em programas de sustentabilidade ou em qualquer processo circular, mudando a nossa mentalidade, e isso começa na concepção de qualquer processo, de qualquer prática e de qualquer programa. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Circularidade é parte
da sustentabilidade não se limita, como já foi dito aqui hoje, a resíduos e reciclagem, e não apenas a novas formas de produção e consumo. Tem a ver com a nossa mentalidade, em como nós pensamos, em como nós agimos, é sobre integrar, gerar e renovar ciclos de gestão e geração de valor. É pensar fora da caixa, sair do quadrado, não é? Pensar, sair fora da caixa. E o condutor para isso acontecer é humano. Porque se começa na mentalidade, começa dentro de cada um de nós e como esses círculos e ciclos se repetem e acontecem nas organizações. Para o agro brasileiro, circularidade é um diferencial competitivo. Para a Embrapa, circularidade é motor de inovação, é de eficiência operacional e de inclusão social. E para o programa Embrapa ESG na prática, ele é o nosso modelo de mentalidade, porque o nosso compromisso e a nossa jornada são integrais. Então, eu vou deixando aqui meu sincero agradecimento a todos vocês, a vários colegas que estão aqui presentes, que constroem coletivamente o Embrapa ESG na prática junto com a gente, e podem ter certeza que de círculo em círculo, a cada ciclo, nosso ecossistema Embrapa fica mais sustentável. E eu retorno a vocês, depois dessa prosa, a pergunta que me foi dada no evento. Existe ESG interno e externo, ou será que existe um único ciclo com começo, meio e recomeço, como o Dr. Sóstenes hoje, junto com a Júlia, lançou a campanha? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Marisa. Que alegria ouvi-la. Eu já quero convidar para fazermos um registro fotográfico aqui do painel. Já finalizando, vamos fazer um registro fotográfico todo nesse conjunto. Cumprimentar nossa presidente da Embrapa, que já está aqui conosco. Por favor, nos dê o brilho de ficar nessa foto em conjunto conosco também. Vamos aqui em conjunto com a Caixa também. Rogério Sabe conosco. Vamos lá. Presidente, por favor. Só mulheres moderadas aqui, olha isso, que bom. Presidente, eu já passo aqui a palavra para o cerimonial.